Olá, Ilha Solteira, Ilha News, Ilha de Notícias, começando a série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito e a prefeito aqui de Ilha Solteira nas eleições 2024. A gente já teve um momento aqui da abertura dos envelopes, a gente fez uma live prévia com a abertura dos envelopes das perguntas dos demais candidatos a vice-prefeito. E hoje a gente recebe aqui nesse primeiro dia o professor Enis Furlani, que é candidato a vice-prefeito na chapa com o doutor Emanuel Zinesi, o professor Enis, que é do PSD. A gente começa aqui, então, desejando aqui as boas-vindas ao professor aqui na nossa série de entrevistas. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Douglas, né? Gostaria aqui de agradecer vocês. É uma honra muito grande estar nesse momento aqui, um momento muito importante para a nossa cidade. E dar os parabéns a vocês pelo trabalho que vocês fazem no município, né? Nesse trabalho jornalístico importante, sério, que vocês vêm desenvolvendo ao longo dos anos. Professor, para começar, nós queríamos aí falar sobre a sua entrada, né, nesse cenário político, né? Como é que foi essa decisão de entrar na política, de disputar uma eleição? Não é a primeira que o senhor já disputou, né? Mas agora, esse ano, por que o senhor decidiu participar? Obrigado pela pergunta, Douglas. Na realidade, eu fui candidato a vereador lá em 2012, tive 336 votos, acho que foi uma votação até expressiva, mas eu não fui eleito, fiquei como suplente. Mas foi muito importante, né? Eu acho que a gente, saindo aí pela cidade, vendo o problema das pessoas, a gente aprende muita coisa e aprende um outro lado, porque a gente fica muito preso entre os muros da universidade e é um mundo diferente. Então, é muito importante a gente sair, ver os problemas das pessoas, e isso daí engrandece a gente no sentido de aprender o que está acontecendo. Ao longo do tempo, o que aconteceu? Na realidade, eu sempre tive essa característica aí de me envolver em alguns assuntos. Então, desde quando eu estava lá na nossa época, ela era ginásio, né? Não é igual hoje, que é ensino fundamental, médio, eu participava das agremiações que a gente tinha na escola. Depois, quando eu entrei na faculdade, participei do centro acadêmico, diretório acadêmico, fui membro de várias comissões organizadoras, fui presidente da comissão de formatura, fui orador da turma, que foi uma grande honra para mim. E aí depois eu saí para a vida profissional, fui presidente da Associação dos Alunos da Pós-Graduação, lá na Unesp, também em Botucatu. Depois eu fui trabalhar na Universidade de Taubaté, trabalhei no Instituto Agronômico de Campinas, fui vice-presidente da Associação dos Servidores, fui diretor de esportes do Clube dos Agrônomos. Então, eu acho que eu sempre fui marcado por uma coisa: vocês estão precisando de alguma coisa, chama o Enis, né? Deixa que ele resolve o problema. E depois, em 97, eu vim para Ilha Solteira, e aqui eu procurei também me dedicar muito à minha carreira acadêmica, mas também me dedicar a essa área que eu gosto. Eu gosto de organizar as coisas, gosto de ver coisas bem feitas, e felizmente as coisas foram acontecendo. Mas eu precisava muito me dedicar à minha área acadêmica. Então, os 8 graus que você tem na carreira, eu atingi o último grau, que é o de professor titular, em 2010. Lá em 2010, publiquei mais de 140 trabalhos, mais de 400 resumos em congresso, já participei de congresso no Brasil, no exterior, já orientei muitos alunos de doutorado, mestrado, iniciação científica. Então, alguém pode até falar que eu não fiz tanto quanto ele, mas dizer que eu não fiz, isso é impossível. Então, nesses mais de 30 anos aí de serviço público, inclusive com muita captação de recursos, que é importante na universidade, eu acho que eu cumpri a minha parte. E agora está no momento da gente poder também. Eu comecei isso em 2012 porque eu percebi que o campus de Ilha Solteira muitas vezes ficava fora das ações decisórias. Eu achava isso injusto. A gente tem um campus aqui maravilhoso, é uma das maiores unidades da Unesp, nós temos hoje 3.200 alunos e nós precisamos ser devidamente valorizados. Então eu resolvi entrar, depois... Isso o senhor fala dentro da própria Unesp, essa valorização? Essa valorização eu procurei através de apoio político, porque eu percebia que outras unidades tinham vários contatos com deputados, até mesmo no governo. Ilha Solteira estava ainda gatinhando, né, nessa esfera. Então eu comecei a fazer isso, consegui vários contatos com deputados. Isso ajudou muito em vários assuntos aí que a gente pode conversar depois. Então,
a parte política, ela caminhou em paralelo à minha parte acadêmica, né? Eu não podia deixar de trabalhar na minha parte acadêmica, porque senão eu ia me prejudicar, né? Mas, felizmente, tudo correu bem, graças a Deus, e a gente conseguiu. Aí, depois, eu fui diretor da unidade, exatamente porque eu pensava nisso. Eu falei, olha, a nossa unidade é uma unidade grande, mas ela tem professores excelentes, técnicos administrativos excelentes, excelentes alunos, mas a gente está precisando de mais alguma coisa. Não adianta a gente ficar jogando pedra, né? Se você quer mudar, põe a tua cara. Não é fácil você se envolver nisso. Você, às vezes, adquire até algumas inimizades, né? Mas, felizmente, graças a Deus, eu tenho muitos amigos. E, então, eu entrei, fui eleito em 2017 como diretor, mas fui eleito na pior crise financeira da universidade, né? Nesse período, nós tivemos uma queda de arrecadação muito grande. Naquele ano, inclusive, nós não tivemos nem pagamento de 13º. Nós tivemos pandemia, greve de caminhoneiros. Na gestão anterior, né, eles tiveram mais de 10 milhões da reitoria, porque nós temos orçamento e nós temos outras verbas que vêm da reitoria para algumas melhorias na unidade. Na gestão anterior, foram cerca de 10 milhões. Na nossa gestão, eles mandaram só 150 mil no último ano, aos 45 do segundo tempo, né? Mas, felizmente, todo mundo pôde assistir a uma grande mudança na unidade. Eu achava que a gente precisava evoluir bastante na inovação e no empreendedorismo. Felizmente, eu tive um vice-diretor extremamente competente, o professor Ricardo Alan, grande parceiro, que, infelizmente, faleceu em agosto do ano passado. Mas ele deixou um legado dessa parceria que a gente teve. E hoje, Ilha Solteira está no mapa da inovação do Estado de São Paulo, por conta desse trabalho que foi iniciado lá em 2017, inclusive com a parceria com a Prefeitura Municipal. Ô, professor, o senhor falou um pouco da trajetória aí. Eu lembro que o senhor passou raspando, quase foi reitor, eleito reitor, e observando toda essa trajetória, tudo isso sempre foi planejado, as oportunidades foram surgindo e o senhor aproveitou? Eu fui candidato a reitor. Você veja só, então foi tudo isso acontecendo em 2017 a 2021. Em 2020, em plena pandemia, eu fui candidato a reitor. Perdi por 0,5%. Mas eu fui meio que indicado também por um grupo de diretores das unidades da Unesp, que gostaram da minha atuação como presidente do Fórum dos Diretores da universidade. Nós tivemos a oportunidade de realizar a Mostra Unesp lá na Assembleia Legislativa, porque eu falava para o pessoal, nós temos que mostrar a universidade. Sim. Ela não é tão conhecida igual a USP e a Unicamp, talvez por nosso erro mesmo. Vamos fazer isso. E foi a primeira universidade pública que realizou uma amostra com todas as suas unidades, todos os seus trabalhos dentro da Assembleia Legislativa. E isso teve uma repercussão muito boa, né? Eu tive a oportunidade, naquela época eu era o presidente do fórum, e logo depois disso, o pessoal já começou a colocar meu nome como eventual candidato a reitor. E essa é a história, né? E eu, de novo, acabei me envolvendo, mas dessa vez eu perdi. Mas a universidade ela tem uma maneira diferente de calcular os votos, né? 75% é professor, 15% técnico administrativo e 15% os nossos estudantes. Mas a gente tem que respeitar o processo democrático. Perdi, vamos para outra, vamos para frente. Bom, e o senhor veio agora voltou para a política eleitoral nesse ano, e uma aproximação com o doutor Emanuel. Como é que se deu essa aproximação? Por que o senhor decidiu ser candidato a vice-prefeito? Como eu contei, desde 2017 a gente vem fazendo um trabalho junto com a prefeitura. Alguns imóveis não pertenciam à Unesp. Então, você pega o centro de treinamento, onde nós temos o nosso departamento de engenharia elétrica, ele era um comodato. Ele estava com a Unesp, né? Só que quando eu analisei o contrato do comodato, quando eu era diretor, o comodato estabelecia que todos os impostos seriam de pagamento da universidade, assinado pelo nosso reitor antigo, um reitor antigo. A hora que eu vi aquilo, aí nós fomos verificar quanto que a universidade devia de impostos. Eram cerca de 3 milhões. Nossa. Né? E a CESP falava que não pagaria aquilo por conta daquele contrato. E naquele ano de 2017, em setembro, a CESP ia ser privatizada. Então, literalmente, o prefeito Otávio chegou para mim e falou, vocês são sem teto quase. Né?
Mas ele Foi falou... uma corrida pelos prédios, né? Foi uma corrida. Acho que muita gente se envolveu, inclusive no sentido de, sem paixões políticas, nós tivemos apoio de vários segmentos. Sim, aqui houve do um movimento município, naquela época, né? Isso foi muito bacana. É por isso que eu falo, essa paixão política, ela deveria ser deixada de lado pela paixão pela cidade, né? E é dessa maneira que eu analiso as coisas, é dessa maneira que eu penso. Aí o que aconteceu? Nós, nesse processo, felizmente, foi adiado essa venda, ela foi passada para o ano seguinte, deu tempo de fazer articulação política, o prefeito fez uma articulação política fantástica, e no ano seguinte, no dia 24 de junho, ocorreu a doação do centro de treinamento para a Unesp. Eu estava voltando para Ilha Solteira, um dos diretores da SESC me ligou e falou, vem cá, você não fica assustado não, é teu lá, não vou acreditar. Não estou tomando, não. Eu só quero dizer o seguinte, você quer o Laboratório de Engenharia Civil e o Viver de Mudas? Eu falei assim, não tem dinheiro não, né? Ele falou, não, é teu. Mas eles cobraram também o imposto. E aí teve uma articulação também com a Prefeitura, Câmara Municipal, e a quadra da creche foi repassada para a Prefeitura. Depois eu reformei a quadra interna da Unesp para resolver o problema, mas nós repassamos e aí tudo ficou equalizado. E, felizmente, hoje nós temos já tinha muito capital investido lá no centro de treinamento, então o Departamento de Engenharia Elétrica funciona firme e forte. Possivelmente a gente vai ter uma FATEC funcionando lá à noite, esse é um sonho que a gente tem, que o prefeito está correndo atrás. O antigo Laboratório de Engenharia Civil deve se tornar uma das maiores incubadoras do Noroeste Paulista, conjunto de incubadoras, que esse é um sonho meu, do professor Ricardo, e que o professor Antônio, hoje diretor, ele abraçou essa causa. E nós temos o Viver de Mudas também, que a própria prefeitura hoje, dentro dos projetos que a gente tem, conversando com o Emanuel, a gente tem várias ideias para aquele espaço. Né? Fazer um horto municipal, mas isso a gente vai ter que trabalhar bastante. Dinheiro, né? Dinheiro. Professor, o senhor citou aí agora o doutor Emanuel. Como que foi essa aproximação com o seu candidato a prefeito aí nessas eleições? Durante esse processo tudo, o Emanuel acompanhou, né, a nossa articulação e ele, quando foi escolher o vice, ele tinha excelentes opções, ele tinha excelentes nomes, mas ele tem uma proposta de projeto em que vai ter que trabalhar muito. Né? Então ele falou, Enes, é o seguinte, eu quero você junto comigo, porque no meu plano de governo nós temos um trabalho muito importante aqui. Eu, quando fui vice-prefeito, eu dei uma atenção especial para a saúde, vou continuar dando, né? Vou continuar trabalhando 16, 18 horas por dia, não tenho como parar, mas eu quero que você esteja junto comigo para executar outros projetos importantes para o município. Né? Não vou ganhar nada, porque como servidor público eu posso ter um salário só. Então, o município vai economizar 160 mil por ano se eu for o vice-prefeito. Se eu for vice-prefeito. Mas eu acho, é como eu digo quando a gente faz uma visita, né? Falo, eu acho que a minha maior remuneração vai ver as pessoas felizes. Né? Eu acho que a gente tem que pensar assim. Eu sempre fui aluno de escola pública, na universidade também, bolsa na pós-graduação com recursos federais públicos. Então, eu posso colaborar um pouco. Né? E a gente pretende fazer isso. Então foi por isso, foi por esse meu histórico, né, desse cara aqui, fala com ele que ele resolve. Que eu estou aqui, aceitei a proposta do doutor Emanuel. O senhor falou em colaboração. Na elaboração do plano de governo, qual foi a sua colaboração? O doutor Emanuel, ele já tinha uma ideia do plano de governo. Desse que eu falei, que ele é amplo, esse plano de governo. Mas eu procuro, ele falou, Enes, você trabalha muito com inovação, né? Inclusive esse programa, né, Ilha Admirável, ele nasceu praticamente dentro da Unesp, junto com o Sebrae. Você é engenheiro agrônomo, então eu gostaria que você desse uma atenção especial. Então, os itens de inovação, de ciência, tecnologia, e a parte de suporte para os agricultores do município, a gente teve uma participação especial. Né? Então, foi mais nessa área aí. Tá. E, assim, o senhor falou aí da experiência acadêmica, na experiência como administrador, como diretor, né, gestor da universidade. Como que o senhor pretende levar essas experiências, essas ações, essas
o trabalho feito na Unesp, como que é possível replicar isso no poder público municipal? Rodrigo, você imagina, quando eu entrei na Unesp, e ela sempre teve essa qualidade que tem. Sim. Isso é indiscutível. Mas vocês se lembram como é que era a entrada do prédio principal da universidade? Então, muita gente entrava ali, eu falava, todo mundo que entra aqui tem que entrar pensando assim, eu estou entrando numa das melhores universidades do Brasil. Todo mundo que entra aqui tem que entrar feliz porque está indo trabalhar. E nós tínhamos antes, a nossa seção, a nossa área acadêmica ficava num labirinto, ali do lado direito. Era meio insalubre. Tinha que ter um mapa para ir e voltar. Eu falei para o Ricardo, nós temos que dar um jeito nisso. Ele falava, pô, cara, como é que nós vamos fazer isso se não tem dinheiro? Nós vamos fazer, se Deus quiser. E foi o que aconteceu. Então, a gente tem várias áreas de atuação. Uma é essa área de infraestrutura. O que aconteceu com a Unesp? A Unesp tinha veículos com problema. O que nós estamos fazendo? Veículos que não têm a mínima condição de uso, vamos vender, vamos fazer leilão, vamos comprar um veículo mais novo. Maquinário, esses maquinários que ficam o tempo inteiro na oficina, vamos trocar essas máquinas, vamos vender os velhos, vamos comprar uma máquina nova. Isso você vai abrindo espaço orçamentário, né? Você não vai gastando com coisa que não volta, né? Então, eu só estou dando um exemplo, né, de algumas ações que a gente teve que conseguiram abrir espaço no orçamento. Abrindo espaço no orçamento, você tira esse recurso e aplica em atividade fim. Então, essa é uma das coisas que a gente pode fazer, né? Existem uma série de outras ações aí importantes também, principalmente o gerenciamento de pessoas. O tratamento. Então, a porta da minha sala, né, ela ficava constantemente aberta. De repente, alguém chegava na sala, falava com a secretária, eu queria falar com eles. Eu escutava e falava, não, já chama, já converso. Então, eu não gerava fila, né? Todo mundo que estava ali conseguia conversar comigo, as coisas elas aconteciam rapidamente e a gente tinha muita gente competente trabalhando também. Isso facilita demais na área administrativa, na área de finanças, na área de compras, isso ajuda muito, né? E quando essas pessoas elas se sentem próximas da gente, elas compram a sua ideia, tudo começa a acontecer de maneira melhor, né? Quando a pessoa ele não é aquele chefe agradável, né, que traz todo mundo para trabalhar junto, as coisas travam, né? Então, esses aí são só 2 exemplos de algumas ações importantes que a gente tem que ter, que a gente pode replicar na Prefeitura Municipal também. Bom, o senhor é agrônomo, né? Eu queria falar sobre o senhor como agrônomo, como pretende trabalhar a questão da propriedade rural aqui em Ilha Solteira, que nós temos, basicamente, são pequenas e médias propriedades, rocinhas familiares, cinturão verde, os assentamentos. Como que a prefeitura pode trabalhar para incentivar a produção nesses locais? Douglas, você sabe que o Estado de São Paulo já foi um exemplo mundial de extensão rural, né? E a extensão rural é uma parte da engenharia agronômica que trabalha diretamente com o produtor rural. Então, na década de 50, década de 60 do século passado, faz tempo também, né, Rodrigo? O Brasil, e especificamente o Estado de São Paulo, era considerado como exemplo mundial de extensão rural. O agricultor ele tinha capacitação, assistência técnica, porque a gente nota o seguinte, Douglas, eu vou dar um exemplo bem simples, né? Um produtor resolve pegar, não, eu quero plantar esse produto. E ele é capacitado, ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou produzir um monte e vender. Aí chega lá, ele não consegue vender. Então, você tem que fazer um diagnóstico, ver aonde esse produto pode ser escoado, como ele vai ser escoado, quem são os consumidores, qual que é o mercado consumidor, quanto você pode escoar, né, quantos produtores podem escoar, quais são os produtos que seriam mais adequados ali para você poder trabalhar, né? Então, essa daí é a função do engenheiro agrônomo que tem que trabalhar na prefeitura. O que a gente está querendo fazer logo de cara é um grande convênio, inclusive usando a Unesp. A Unesp tem um curso de agronomia, tem um curso de zootecnia, tem um curso de ciências biológicas, que esses profissionais aí podem ajudar a gente em algum convênio, né, para dar suporte para esses produtores. A gente andou em algumas propriedades, né, em algumas a gente sente aquela necessidade dos produtores, para não dizer a maioria deles,
de ter uma assistência técnica, tanto na parte vegetal como na parte animal. Então, é isso que a gente quer fazer, a gente quer promover uma transformação, dando esse suporte técnico. E é importante destacar que, em alguns desses assentamentos, por exemplo, o governo federal ele não tem dado suporte, tanto na parte de custeio, que os produtores reclamaram para a gente, como na parte de máquinas e equipamentos. Então, para um produtor ele poder ter a atividade dele, ele precisa de equipamento, ele precisa de máquina. Então, a gente também tem que fazer um diagnóstico, e esses estudantes aí, essa é a primeira etapa. Eles têm que fazer uma varredura, um diagnóstico muito bem feito dos problemas do nosso cinturão verde, das rocinhas, dos dois assentamentos grandes que a gente tem, mas a gente tem algumas fazendas também, que a gente pode estar trabalhando, que na realidade os problemas são diferentes, por quê? Porque tem recurso privado ali. Mas seria mais ou menos isso, de uma maneira bem resumida. Professor, há alguns anos aí a Unesp recebeu um investimento do governo federal para a demarcação do parque aquícola, e a gente vê que, passados vários anos, essa atividade ela não consegue desenvolver. Chegou-se a ter um momento, depois caiu de novo. Como especialista na área e também sendo da Unesp, e caso seja vice-prefeito, como fazer para deslanchar essa atividade da aquicultura aqui na cidade? Você sabe que o Parque Aquícola foi uma conquista muito importante. E é aquela história lá. É um processo sem a pessoa pensar no partido político, sabe? Pensaram no município. Sim. Foi feito um convênio com a Unesp, vários docentes participaram, fizeram um trabalho muito bonito, foi extremamente elogiado pelo governo federal. O governo federal tinha recurso, aí para injetar na segunda fase. Aí ocorreu algum problema também na segunda fase do projeto, mas todo o Parque Aquícola foi demarcado. Nós temos isso daí já. Infelizmente, você nota que aconteceu o seguinte, quer dizer, uma das maiores empresas nessa área de tilápia, por exemplo, está lá para baixo, lá perto da Eldorado. Porque, inclusive, aquela área lá ela não foi demarcada, ela estava fora do projeto inicial do Parque Aquícola. Eu não sou zootecnista, porque, na realidade, a zootecnia é que toma conta dessa área, mas na Unesp nós temos professores excelentes nessa área que trabalham com peixe. E a gente poderia estar também fazendo o trabalho junto com os produtores rurais, porque a gente não tem só tanque-rede, A gente tem o tanque escavado, com lona, tem outras possibilidades aí para esses produtores. É igual eu falei, diagnosticar. Eu vou produzir o quê? Vou produzir quanto? Como eu vou vender? Como vai escoar? Para quem que eu vou vender? Esse trabalho precisa ser feito, porque isso sim é um trabalho sério. Mas, infelizmente, isso aí parou, alguns proprietários aí que, inclusive, trabalhavam com tanque-rede, eles acabaram parando. Nós temos hoje um frigorífico no município, ali na Ponte São José, e eles já fazem esse trabalho com tanque-rede, mas eu acho que podia aumentar. Esses grandes produtores, eles ganham pela quantidade. Produzem muito, e é aí que eles agregam o valor. Sim. Seria mais ou menos isso. Professor, o senhor dirigiu, foi diretor da Unesp, uma instituição educacional grande. É possível, com a experiência que o senhor adquiriu administrando essa potência educacional que nós temos, aplicar alguma coisa na educação do município? Douglas, essa pergunta até já me fizeram, Poxa, a Unesp está aqui, o que ela pode ajudar as escolas do município, nos seus diferentes níveis aí? O ensino superior ele tem uma característica diferente. Então, você vê, quando comecei a dar aula, eu nunca tive um curso de pedagogia. Então, o professor universitário ele faz um curso de mestrado e doutorado, e é um curso onde ele vai fazer um trabalho, que foi no meu caso, vai defender uma tese, então nós fazemos uma pesquisa. A gente ministra palestra, a gente faz seminário, mas não teve uma formação específica em pedagogia. Os professores do município,
eles obrigatoriamente têm que fazer essas disciplinas na formação deles, né? O que eu acho que a Unesp pode colaborar, e já vem colaborando, principalmente nos seus cursos de licenciatura, de matemática e física, né, colocando os seus alunos dentro das escolas do município, inclusive escola privada, isso aí ajuda bastante. Eu acho que, de uma maneira organizada, a gente já tem algumas pessoas que trabalham, inclusive, na área de educação, né, desses cursos aí, de outros cursos, por exemplo, de ciências biológicas, que podem ajudar bastante o município a melhorar os seus indicadores. Porque, como eu falei, eu não sou uma pessoa que gosta de que alguém fale, tem aquele campus da Unesp lá que é mais ou menos, não. Tem o campus de Ilha Solteira, que todo mundo tem medo hoje de sair um outro candidato a reitor daqui, né? E todo mundo trata aqui como uma das maiores unidades hoje. A gente quer que Ilha Solteira seja tratada como uma das melhores cidades do interior paulista, com esses indicadores excelentes de qualidade. Tá. Já no que o senhor respondeu aqui, a gente viu que houve um avanço na relação, na articulação da Unesp com a prefeitura. Mas como a prefeitura poderia aproveitar ainda mais o potencial da Unesp? Rodrigo, recentemente a prefeitura ela até fez um projeto para ter a sua usina fotovoltaica, para zerar a conta de energia dela. Esse projeto ele só não foi para frente por um problema de distribuição. Então, a distribuidora não aceitou a prefeitura injetar a sua energia da usina fotovoltaica na sua rede. Isso aí só vai acontecer a partir de 2025, mas a prefeitura já está na fila para poder fazer isso. Então, já seria foi com professores da Unesp que foi feito esse projeto. O projeto está pronto, o projeto da usina fotovoltaica de Ilha Solteira. Da LED também foi com o professor da Unesp, isso, né? E também foi desenvolvido um projeto para troca de lâmpada. Então, por exemplo, a Avenida Brasil, de fora a fora, ela foi mapeada, né? Então, você sabe exatamente quais são os pontos críticos, onde você tem que fazer troca, onde é que você tem que fazer poda. Então, esse é só um, né? E eu vou citar interessante é que lá em 1980 e pouco, né, nós tínhamos até um grupo que era chefiado não, né? Ele era organizado pelo professor Colli, saudoso professor Colli, no Cinturão Verde. Então, ele fazia essa parte de diagnóstico no cinturão, o que os produtores estavam trabalhando, qual eram os principais problemas dele, mas era na antiga CESP ainda, né? E a CESP não levou para frente as sugestões que foram feitas pelo grupo naquela época. Mas sim, quer dizer, a gente tem condição de evoluir bastante em várias áreas aí, nas parcerias Unesp e Prefeitura Municipal, e principalmente nessa área de inovação. Eu acho que a gente pode crescer bastante. O impacto econômico da Unesp é gigantesco na cidade. Ela tem um orçamento hoje semelhante ao do município, né? Fora o que os estudantes que aqui vêm estudar, mercados, comércio, aluguel de imóveis. A prefeitura tem como aumentar esse impacto, ser ainda maior na cidade? Como que o senhor avalia? O senhor passando do lado de lá, passando a ser vice-prefeito, como explorar mais isso? A Unesp ela deu uma estagnada em termos de abertura de cursos. Quando eu fui candidato a reitor, a gente tinha uma ideia, né, de criar cursos parecidos com o que a FATEC tem. Então, a FATEC tem... Porque hoje a gente percebe o jovem meio desanimado, ele quer coisa rápida, né? Então, uma vez eu falei isso numa reunião e eu disse mais ou menos o seguinte, olha, nós estamos precisando de cursos novos. Essa moçada, eles estão desinteressados nesses cursos longos, de 5, 6 anos. Essa geração é uma geração que quer as coisas mais rápidas. Teve gente que comprou a ideia, então, se a gente tivesse sido eleito, a gente estaria instalando em algumas unidades da Unesp esses cursos, não exatamente semelhantes aos que a FATEC tem, mas, inclusive, se a FATEC entrar aqui no município, é uma vontade muito grande, a gente pretende fazer uma gestão junto à FATEC para ela ir colocando esses cursos. Logo de cara seriam 2 cursos, né? Mas a gente já tem, o doutor Emanuel tem algumas conversas adiantadas com a Universidade do Brasil, ela deve instalar já agora, para o ano que vem, alguns cursos de graduação, inclusive enfermagem,
entre outros aí, direito, que já eram cursos ministrados, depois ela parou a atividade. E, inclusive, a possibilidade de um curso de medicina. Com certeza, trazer uma faculdade, uma universidade para a Ilha Solteira, ela traz bastante recurso. Quando a gente estava conversando a respeito de como melhorar a captação de recursos do município, essa daí é uma das frentes, Douglas, com certeza. E dentro da Unesp a gente vai tentar, né, conversar bastante na reitoria para tentar emplacar essa ideia, de tentar trazer esses cursos também para ser atrativo para o jovem. O que a gente percebe, por exemplo, essa região é uma região que vai ter muita usina fotovoltaica. Mas como é que a gente vai estar lá naquele... Você vai ter o técnico que trabalha com aquelas placas, inversores, mas e o tecnólogo, o cara de nível superior, para orientar tudo isso? Né? Então, a gente tem muita coisa para vencer. Essa região vai ser uma região onde a gente vai ter turismo, a gente vai ter tecnologia, inovação, vai ter empresas se instalando no município, mas para isso tem que ter muito trabalho. Professor, o senhor falou rapidamente sobre o Ilha Admirável, que é um projeto que o senhor meio que participei. Até esteve à frente, em certo momento, do projeto. Explica ele o que seria, por exemplo, para o município. O que o município ganha com isso? Eu vou contar rapidamente a história do Ilha Admirável, porque ela é relativamente longa. Quando eu estava lá, no meu último ano de mandato, isso aí era o mês de abril, mas no começo do ano eu trouxe para a unidade o Paulo Brito. Paulo Brito ele foi assessor direto da Pró-Reitoria de Administração da Unesp, hoje ela chama Propeg, e ele tem um profundo conhecimento, fez o mestrado dele na Espanha, ele sabe muito de administração, é administrador. Então, e todo mundo queria o Paulo. Não, eu quero o Paulo na sessão tal, eu quero o Paulo na sessão tal. Eu falei, Paulo, não vou te mandar para nenhuma sessão, você vai fazer um trabalho para a gente aqui. Joguei o desafio na mão dele e ele topou. Aí um dia ele pegou e falou, tem uma reunião com o Sebrae de Araçatuba, com a Silvia Fúrio, ela é a supervisora lá. E eu peguei, no meio da reunião, falei, será que a gente não consegue colocar uma unidade do Sebrae dentro da Unesp? Vamos fazer um negócio diferente. Vamos pegar esses alunos aqui e começar a colocar inovação e empreendedorismo neles logo nos primeiros anos. Ela falou, então está feito. Eu fiquei até assustado, né? Mas ela é extremamente dinâmica. E aí as coisas andaram muito bem, né? O Vitor, ele veio aqui para o município, que também ele é do Sebrae, e aí ele começou um trabalho levando aqui no município, e aí a prefeitura deu apoio, deu suporte, a Unesp também, e nós fizemos algumas viagens. Aí foi passando, né? Já tinha autorização para criar a Unesp aqui, é a única unidade universitária no Brasil que tem uma unidade do Sebrae dentro. E aí eu saí da diretoria, o professor Ricardo foi eleito, sem nenhuma outra chapa concorrendo, e aí começou o trabalho com o professor Ricardo, com a prefeitura, e aí nós fizemos várias viagens. E conhecemos o município de Santa Rita do Sapucaí, que é considerado o Vale da Eletrônica no Brasil, é famoso no mundo inteiro. E o Vitor, ele viu algumas semelhanças entre Santa Rita e Ilha Solteira. Santa Rita tem 30 mil habitantes, Ilha Solteira 25 mil habitantes, eles têm uma grande universidade, nós também. Ele falou, caramba, naquela época o arranjo produtivo local, que é como o pessoal da inovação menciona, aqui a gente não tinha definido, agora a gente já tem. Então, o que aconteceu? Lá em Santa Rita, eles criaram um tipo de um slogan, né? Cidade criativa, cidade feliz, para aquilo que ia ser desenvolvido na cidade. E o Vitor falou, vamos criar um para Ilha Solteira. Aí eles criaram o Ilha Admirável por causa da música. Sim. Né? Ilha Solteira, você é admirável, tal, aquela coisa. E, então, vários segmentos do município se uniram. Então, nós temos a Unesp, o Instituto Federal, a ETEC, as escolas, a Associação Comercial, posso até esquecer alguém aqui, mas é bastante gente. Porque qual que é o objetivo? Aí, por que em determinado momento, quer dizer, eu forcei o negócio, né, para acontecer, e em um determinado momento eu comecei a me afastar. Por quê? Eu acredito que a gente sempre tem que estar em busca de novas lideranças. Porque se você monopoliza as coisas, o que acontece? Você não deixa novas ideias aparecerem.
E então isso é uma coisa que eu não gosto. Se alguém precisar de mim, eu vou estar lá. Eu sou apoiador, vou ajudar. Eu acho que muita coisa vai acontecer. E foi assim que nasceu o Ilha Admirável. Hoje, o que nós temos? Então, nós temos a Unesp, já tem o seu Fab Lab, que, na realidade, é um laboratório onde você vai desenvolver protótipos. Então, é uma fase da inovação chamada prototipagem. Nós chegamos a visitar vários hubs de inovação, lá em São Paulo, a Porto Seguro, o Cubo, né? Fomos lá para Piracicaba, visitar as incubadoras da USP, o Parque Tecnológico deles. Eu tive a oportunidade de conhecer o Parque Tecnológico São José dos Campos. Então, nós estamos nos preparando, né? E aí, eu acho que a gente tem muita coisa para crescer, muita coisa para acontecer dentro do Ilha Admirável. Depois, agora vocês estão passando na frente da Unesp, vocês estão vendo que está trocando telhado lá fora. Tá? Ali vai funcionar o espaço de inovação da Unesp. Vai ser um espaço tipo Google, tipo Microsoft, aquela coiseira toda de puff, tudo colorido, né? Então, o nosso aluno, na hora que ele entrar ali, ele vai ter uma entrada bonita e do lado direito ele vai ter esse espaço de inovação. Então, ele vai fazer faculdade criando. Vai poder fazer reuniões ali, as nossas empresas juniores. E aí, quem tiver uma ideia, pode submeter um projeto. Esse projeto é analisado dentro da universidade, analisado pelo centro. E, posteriormente, as coisas foram acontecendo. Foi submetido para a Secretaria de Ciência e Tecnologia a possibilidade do município de Ilha Solteira ter um centro de inovação. Mas, para você ser centro de inovação, você precisa justificar. E foi com o Ilha Admirável, foi com o movimento que foi possível justificar. Foi criado, foi feita uma lei na Câmara, a Lei de Inovação do município. E aí hoje nós somos um ponto no extremo noroeste do estado de São Paulo, na inovação tecnológica, né? E a gente tem esperança que, em médio prazo, a gente comece a colher esses frutos aí e essa cidade possa ser colocada no lugar que ela merece. Bacana. Vamos para as perguntas? Vamos lá, então. Vamos explicar aí para os nossos... quem está acompanhando aí a nossa transmissão, nós combinamos que os outros candidatos a vice-prefeito podiam enviar perguntas que seriam respondidas pelo candidato que está sendo entrevistado no dia. Hoje nós temos 2 potes aqui, com perguntas do candidato Miguel Rocha e com perguntas do candidato Cícero Aparecido da Silva. Nós desclassificamos uma pergunta, a gente recebemos envelopes lacrados, desclassificamos uma pergunta por entender que ela não se referia ao professor Enes, que é o candidato que está sendo entrevistado. E ao cargo disputado, né? E ao cargo disputado. Nós separamos as perguntas em 2 potinhos e ele vai retirar 2 de um potinho e 2 do outro. Professor, o senhor pode escolher o potinho. Esse aqui é do Cícero, esse aqui é do Miguel. 2 e 2? Pode tirar uma de cada vez? Que Uma já... só? Vamos lá, então. Então, a primeira aqui no potinho do Cícero. Então, o candidato a vice-prefeito pelo PDT, Cícero, enviou a seguinte questão. Qual o seu salário bruto como professor de uma universidade pública, ou seja, financiada pelos impostos dos contribuintes? O senhor continua recebendo esse mesmo salário, apesar de não estar trabalhando pela nossa valorosa Unesp, mas fazendo campanha política? O senhor acha correto continuar a ganhar o salário de professor, mesmo não estando em sala de aula ensinando? Bom, Cícero, obrigado aí pela pergunta. A gente espera que ele esteja bem, né? Não tava passando muito bem. Sobre o valor do salário bruto, né? A gente, quando fala salário bruto, né? Na verdade, não vem bem bruto. Na verdade, a gente tem um líquido. Mas o valor do meu salário, ele está lá no portal da transparência, né? Quem quiser pode acessar, pode ver o que a gente ganha. São mais de 30 anos de trabalho aí. E para vocês terem uma ideia, quando você faz a soma daquilo que eu já captei de recursos para a universidade, vai dar mais do que se somar o meu salário bruto aí durante esses anos. Exatamente porque eu trabalhei bastante, né? Sobre a minha estar aqui na parte Ter se afastado. Ter me afastado, a legislação ela estabelece exatamente isso. Então, se eu quiser pleitear um cargo político, cargo público, eu tenho que me afastar legalmente. Existe toda uma tramitação regulamentada, inclusive, pela universidade, que estabelece isso. Na realidade, hoje eu tenho um certo prejuízo, né, porque existem algumas vantagens
que eu acho justo, né, que elas não sejam pagas agora nesse período. Então, é basicamente isso. Pode escolher mais uma? Pode escolher Pode ser do do Miguel mesmo? Pode ser o agora. do Miguel? Aqui no Vai delegado. intercalar? No dia 11 de julho de 2018, não sei se a data está correta, mas é o que está escrito aqui, a Unesp recebeu a doação de espaços que, na época, foram avaliados em aproximadamente 27 milhões. E o acordo para doação foi fechado após rodadas de negociações entre a reitoria da Unesp, a presidência da CESP, a diretoria da unidade de Ilha Solteira e a prefeitura local. Ressaltando em sua administração, esses espaços como viveiros, eram ativos da cidade. Qual o interesse e como está sendo realizado este projeto junto aos cursos da Unesp que foram prometidos na época? O senhor entendeu? Entendi. Estou lendo do jeito que mandou. Não, na realidade não foi no dia 11, né? Nós tínhamos até o dia 6 de julho de 2018 para que fosse efetivado isso. Por conta, naquela época, de ser ano, se eu não me engano, era ano eleitoral também. Se eu não estou enganado. Também, se não era ano eleitoral, a gente tinha uma limite. Pode ser do governo do Estado, ano eleitoral para eleição para presidente e Isso, governador. Então, a gente tinha essa data limite e ocorreu doação. Na realidade, nunca teve uma promessa de criação de cursos, porque a doação que estava inicialmente planejada era do centro de treinamento. Então, aquilo que foi conversado com o governador, com deputados, foi sobre o centro de treinamento. Então, nós precisamos de um centro de treinamento que já abriga o nosso curso de engenharia elétrica. O que ocorreu foi que, naquela viagem, né, que eu mencionei para vocês, a CESP aumentou a doação, né, doando o Campus 4 hoje, que era um antigo laboratório de engenharia civil, e o viveiro da CESP. Vale a pena a gente ressaltar que essas estruturas, tanto o viveiro como o antigo laboratório de engenharia civil, estavam abandonadas, tá? Elas foram depredadas e hoje a Unesp vem tentando melhorar a situação delas. Né? Não é uma coisa muito fácil, né? Porque é muito recurso para ser colocado ali. E, inclusive, como eu mencionei anteriormente, foi criado o Centro de Inovação, e há uns 20 dias atrás foi aprovado o primeiro recurso junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia, na faixa de R$700 mil, para começar a reforma naquele espaço. Então, sim, né, a Unesp está investindo bastante, vai revitalizar aquele local onde a gente tem esperança e fé em Deus que vão nascer novas empresas. Mais uma do Cícero. Então, todos sabemos que a carreira acadêmica dentro de universidades públicas de qualidade, como a Unesp, tem uma grande importância para quem se dedica ao ensino superior. Por que o senhor optou em deixar em segundo plano seu trabalho como professor e agora se lançar a um cargo público que exige dedicação de tempo? Sendo eleito, qual será a sua prioridade? A Unesp de Ilha Solteira ou a Prefeitura de Ilha Solteira? Bom, Rodrigo, agradeço mais uma vez a pergunta aí, né? Na realidade, eu já havia comentado isso com você. Se a gente pegar os diferentes degraus da carreira acadêmica, eu atingi o grau máximo da carreira acadêmica, que é de professor titular, lá em 2010. Então, eu já sou professor titular, que é o grau máximo da carreira. Para você chegar nesse grau de professor titular, você tem que passar por um processo de avaliação. Então, você tem que publicar artigos científicos, você tem que publicar resumos em congressos. É o que eu falei, eu tenho mais de 100 artigos publicados, tenho mais de 400 resumos, já orientei mais de 40 iniciações científicas, já participei de mais de 60 eventos no Brasil, no exterior. Inclusive, um dos eventos que eu participei no exterior me motivou muito nessa área de inovação, quando eu conheci o Vale do Silício. Né? Então, é importante isso, né? Não que eu fui lá nos Estados Unidos, não é isso. Eu também tive vários congressos no Brasil que me motivaram. Então, cada lugar que você vai, você vê uma coisa boa. Poxa vida, será que eu não posso trazer isso para a minha unidade? Então, na realidade, eu trabalhei de maneira paralela. Né? Eu nunca deixei a minha... Exatamente por esse tipo de eventual crítica. Ah, você não cumpriu a tua área acadêmica.
eu já captei mais recursos, né? Se alguém falar assim, e como é que fica? Não, eu já captei mais recursos para a universidade do que eu ganhei em salário. Para vocês terem uma ideia, eu tinha uma caminhonete Hilux de um projeto meu de 2010, e quando eu entrei na diretoria, eu tinha um problema sério, nós tínhamos um problema sério de transporte para o Campus 3, lá para o Departamento de Engenharia Elétrica. Os alunos viviam tendo problema, o ônibus não era adequado e existia uma reclamação, eu achava a reclamação justa. E só eu usava aquela caminhonete. Ela ficava mais tempo parada do que rodando. Aí eu tomei uma decisão. Eu peguei, negociei aquela caminhonete com outra unidade, eles me repassaram o dinheiro, juntei com um pouco que eu tinha em 2017 e compramos um ônibus urbano que até hoje faz essa linha. Prédio Central, Campus 3. Então, eu não tenho apego a essas coisas. Eu acho que a gente tem sempre que pensar no coletivo, né? Mas essa é um pouquinho da história. Se eu ficar contando aqui, eu vou me alongar, mas eu acho que eu respondi a pergunta. Mais uma do Miguel, então, seria a última. Opa, deixa eu ver o senhor. Não tem problema, pegamos aqui, ó. Essa mesmo. Por que a Unesp e a Prefeitura nunca firmaram convênios com grandes empresas da área de celulose que existem na nossa região, visando transferência de conhecimento e tecnologia e contratação e inserção dos alunos da Unesp no mercado de trabalho? Assim, eu respeito a pergunta, né, mas ela é um pouco desinformada, né, porque se a gente pegar os trabalhos que o professor Mário Moraes tem feito exatamente hoje, Rodrigo, Douglas, nós temos um dos maiores bancos de germoplasma, né, de eucalipto, e eucalipto adaptado para as nossas condições aqui do Brasil, você não vai encontrar. E quem foi o pesquisador responsável por isso foi o professor Mário Moraes, que inclusive tem projetos com essas empresas de celulose, né, há muito tempo até, né. Nós temos outros professores, inclusive, com outros tipos de convênio. Nós temos, inclusive, pessoal nosso, né, que trabalha, né, nessas empresas aí. Então, na realidade, talvez seja algum equívoco aí de informação, mas esses projetos aí já existem faz tempo. Eu acho que o que cabe, na realidade, é a possibilidade da gente trabalhar mais forte, né, junto com o apoio da Prefeitura, com a Universidade, Instituto Federal, outras instituições, para a gente poder trazer esses valores ali. Muitas vezes essas empresas elas têm necessidade de desenvolvimento tecnológico, inovação em processos, materiais, e eles precisam de apoio da universidade. Então, é importante você buscar recursos na CTG. Recentemente, a gente tem o professor Marcelo Minhoto, que é um pesquisador excelente do Departamento de Solos da Unesp, está trabalhando, né, com a parte de hidrogênio. Né? Então, a ideia deles é transformar Ilha Solteira também no Vale do Hidrogênio. Então, talvez as pessoas não saibam disso, não se informam, mas muita coisa está acontecendo. Né? Eu acho que a Prefeitura tem que trabalhar nisso. Né? Todo dia a gente tem que estar conversando, tem que buscar recursos, e é isso que a gente pretende fazer. Bom, isso aí então encerra essa parte, né, essa etapa da nossa entrevista aqui. O professor Enes também vai enviar perguntas para os candidatos que serão entrevistados na quarta e na quinta-feira, né? Acho que agora agradecer a presença aqui do professor Enes na nossa série de entrevistas e deixar um espaço para que o senhor fale diretamente com os eleitores da cidade aqui e fazer as suas considerações finais. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você, Rodrigo, a você, Douglas, são pessoas sérias, a gente já conhece há alguns anos, né? A Ju, que está ali trabalhando, né, na técnica. Dizer que a gente precisa disso, precisa de pessoas sérias. Eu sou uma pessoa muito séria. Eu não entro em nenhum processo se eu não achar que realmente ele é sério e vai trazer frutos, como no meu período que eu estou lá na universidade, vai trazer para a universidade, vai trazer para o município. Então, é o que nós queremos, né? Trabalhar com determinação, com seriedade, usar o nosso conhecimento, né? Porque esse conhecimento foi adquirido com o tempo. A gente tem dois tipos de conhecimento.
Tem aquele formal, a gente estuda, faz graduação, pós-graduação, né? E nós temos o tácito, aquele adquirido com o tempo. Ele é aquele que é não mensurável com as palavras. Então, significa o seguinte, você encontra pessoas que têm um conhecimento, como é que o cara sabe daquilo, né? É interessante. Mas é exatamente isso, quer dizer, você tem o teu conhecimento formal, mas você, ao longo do tempo, você adquiriu um conhecimento em outra área, numa área de gestão, inclusive a área de engenharia, é uma área que trabalha muito com gestão. Nós temos muitos alunos da engenharia agronômica, de outras engenharias, que eles são contratados especificamente para trabalhar com gestão. Talvez eu até poderia ter me dado bem, né, nessa área aí, mas trabalhei muito na área técnica e depois eu acabei enveredando para essa área de gestão, né? Então, é uma satisfação, vocês podem ter certeza. E a gente respeita muito os outros candidatos, eu acho que o processo é assim, nenhuma eleição é ganha na véspera. A eleição só é ganha a hora que o último voto for computado, né? Nós estamos numa democracia, esse momento é muito importante. A democracia tem todos os seus problemas, mas é o melhor sistema que existe. Né? Então, aqui essas pessoas estão participando do processo, os candidatos a vice, os candidatos a prefeito, eles estão de parabéns logo de cara por terem coragem de participar desse processo, de colocarem as suas propostas para a população, porque é assim que a gente tem que trabalhar. Então, da minha parte, vocês podem contar comigo sempre, sou amigo de todos, e vamos fazendo isso aí. Essa, então, foi a entrevista com o professor Enes Furlani, do PSD, que é candidato a vice-prefeito na chapa com o doutor Emanuel Zinese. Amanhã a gente tem o doutor Miguel Rocha, candidato a vice-prefeito na chapa com o Rodrigo Coquim. E no dia seguinte, o Cícero Aparecido da Silva, que confirmou, está se recuperando de uma cirurgia, mas já confirmou que vai dar entrevista para a gente. É isso. Contamos com vocês na próxima entrevista, com a audiência de vocês. Até a próxima.